Então vamos dando continuidade agora, fazendo o sombreado do olho esquerdo, usando a lapiseira 07. Porque essa área é pequena, então não compensa usar um outro lápis maior. E além dessa área ser pequena, ela tem alguns detalhes, né? Como o sombreado perto ali do interior dos olhos, uma ruguinha que vai ter embaixo dos olhos e a pintura também. Além disso, também nós temos umas áreas de brilho que vamos deixar em branco, ok? Essa ruga embaixo dos olhos não é uma ruga de idade, então ela tem que ser feita com bastante cuidado para não passar essa ideia, beleza? Então eu recomendo, além desse vídeo que eu estou fazendo aqui, você dar uma pesquisada em fotos. Em desenhos, normalmente eu vejo muito pouco esse detalhe sendo feito, a não ser que seja desenhos de reprodução de fotos, ok? Então isso vale a pena dar uma estudada, dar uma pesquisada. Mas ao longo aqui das aulas aí eu vou fazendo mais alguns trabalhos que envolvem esse tipo de detalhe, beleza? Bom, depois de passar a lapiseira fazendo o sombreado, tomando todo cuidado com aquele degradê e com a suavidade, vamos passar aqui o esfuminho para tirar os contrastes e a textura do lápis e deixar a textura da pele dela ainda mais liso, ok? Tomando cuidado para não borrar e não preencher aquelas partes que nós deixamos em branco para representar os brilhos, beleza? Isso, terminando de fazer essa pintura em volta dos olhos, agora a gente vai fazer o sombreado da parte branca dos olhos. Esse sombreado tem que ser feito com bastante calma, igual a gente fez no outro, levando em consideração a sombra projetada da pálpebra em cima e a sombra própria do olho embaixo. E já dando aquela ressaltada nos detalhes que tem ali no interior dos olhos. E sempre que você for passando de uma etapa para outra, sempre dá aquela olhadinha no desenho, para ter aquele olhar crítico, analisando, vendo se tem alguma coisa que você vai precisar alterar, se você vai precisar consertar, igual eu estou fazendo aqui nessa pintura. Depois que eu terminei de fazer o sombreado da parte branca dos olhos, eu olhei para essa pintura e eu vi que o contorno dele não estava me agradando. Então eu peguei para dar mais uma ajeitada nela aí. Então, terminando de ajeitar a pintura, partir para o sombreado da íris. Como o desenho é pequeno, então eu não tive muito espaço para fazer a textura da íris dos olhos, então eu foquei mais no sombreado mesmo. Igual eu ensinei na aula sobre como desenhar olhos. A gente desenha o brilho e em volta do brilho a gente coloca uma tonalidade maior de sombreado para dar mais contraste a esse brilho, deixando ele mais notório. E à medida que vai descendo, você vai clareando, ou seja, pelo fato da íris ser molhada, ela se comporta como aquela gota d'água, em que o sombreado vai funcionar de maneira oposta, porque o normal é que o sombreado, a parte escura do sombreado, fique oposta à fonte de luz, e quando a coisa é transparente, você inverte, beleza? Só que é claro, não é simplesmente inverter, você tem que pôr o brilho também, justamente para ter o contraste com essa área escura. Claro, né? E sempre voltando e dando umas corrigidas, tendo aquele olhar crítico, vendo o que você pode ajeitar para deixar cada vez melhor, beleza? Isso. Terminando de fazer o sombreado da íris, né, e com o sombreado dos olhos em volta já tudo pronto, aí sim eu começo a fazer os cílios dela. Por que eu gosto de deixar os cílios para depois? Porque, igual como vocês viram, eu passei o esfuminho nessa área onde estariam os cílios. E como eu queria dar aquela ideia de ter cílio por cílio, da pessoa poder ver ela e ter o contraste, então eu deixei para fazer ela por último. Porque o fato de já estar sombreado não vai atrapalhar em nada. Mas se eu já tivesse feito o cílio e depois passado o esfuminho por cima,
poderia acontecer do cílio virar apenas um tom de sombreado. E não era isso que eu queria. Eu queria que tivesse uma diferença do sombreado que está atrás, no caso nas pálpebras, para o cílio que está na frente, com mais detalhe, onde você consegue ver fio por fio. Esse detalhe de ver fio por fio, ele é meio difícil de se fazer. Mas você conseguindo fazer ele bem, ele fica muito legal e fica muito realista, porque as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, olha, ele fez fio por fio dos cílios dos olhos dela. Então, isso vai causar uma admiração, saca? O que é claro, né, vai ser muito bom pro seu trabalho.